Fala, rapaziada. E finalmente o Carlo Ancelotti chegou, hein, rapaziada? Treinador da seleção brasileira aí, que nos traz esperanças da seleção voltar a jogar um bom futebol. E apesar da chegada dele hoje aí, tivemos Neymar, que é o nosso melhor jogador, né, atualmente ainda para a seleção brasileira. Jogou hoje contra o Vitória e os comentaristas aí do fechamento do Sport TV fizeram análise da partida do Ney e também da chegada do Ancelotti aí. Se o Neymar estará na convocação que acontece amanhã às 3 horas da tarde. Vamos ver a análise e a opinião, né, dos comentaristas aí sobre a possível convocação do Ney e a empolgação aí na chegada do treinador. Ancelotti chegou hoje ao Brasil. Ele tá vendo, tá vendo. Fechamento. E ele deve estar se perguntando, pô, o Neymar entrou em campo hoje. Tem algo no jogo de hoje, do Barradão, que possa servir para o Ancelotti tomar uma decisão pro que ele vai anunciar amanhã envolvendo o Neymar, que entrou hoje aos 17 do segundo tempo? Obrigado, PC. E o PC? O simples fato dele ter entrado. Exato. Eu acho. Eu acho que o Neymar, assim, o que pode levar o Neymar à seleção brasileira não é o que ele está fazendo nessas tentativas de volta pós-lesão. É a história dele, é o que se sabe de ser o maior jogador que o Brasil revelou nos últimos muitos anos. Eu acho que se o Neymar estiver apto a entrar em campo, como ele esteve hoje, como ele esteve contra o CRB, ele torna-se um nome convocável. Tem 10 dias ainda pro jogo, né? Eu tenho uma coisa importante para falar desse jogo de hoje do Neymar, que eu penso que de repente pode gerar até uma polêmica. O Neymar, eu acho que o Ancelotti, com certeza assistindo o programa e vai pegar depois as imagens do jogo do Santos, ele vai saber fazer a leitura de eu vou colocar o Neymar agora ou não vou colocar o Neymar? Porque se eu sou o treinador do Santos, eu não colocaria o Neymar naquele momento. Porque é um momento no qual o Vitória está pressionando, jogar no Barradão é sempre complicado, com placar adverso, a linha do Santos bem recuada. O Neymar entrou para quê? Ele mexeu errado, né? Então, assim, eu acho que não era o momento. Eu colocaria o Neymar mais pro final. Porque mais no final, inclusive, ele tem uma jogada na qual ele faz a pressão no adversário, rouba a bola. Mas o Neymar não está bem fisicamente hoje para vir a fazer mais um para marcar. Porque o Santos está precisando de um cara para recompor e marcar. Está precisando de um cara que, além de marcar, para puxar contra-ataque. E hoje, o estado físico do Neymar não permite fazer. Então, por isso que eu acho que foi uma leitura errada feita pelo treinador de ter colocado o Neymar nesse momento do jogo, já que o Vitória estava pressionando muito. Esse lance Essa do imagem ele vai Tassiano mostrar, aí caso ele não renovar o contrato com o Santos, ele vai mostrar essa imagem aí. Fora de brincadeira, o jogo da Copa do Brasil no meio da semana, ele entrou um pouquinho melhor. Ele buscou mais o jogo, deixou os caras na cara do gol. Mas ele até deu uma declaração. Ele falou, né? O momento do jogo, né? Ele até deu uma declaração que eu acho que ali de cabeça quente, falou, poxa, eu sozinho e tal. Acho que não pegou muito bem essa declaração. Mas óbvio que naquele jogo no meio da semana na Copa do Brasil ele conseguiu pelo menos deixar o Tassiano na cara do gol. O lateral que também, num passe de 3 dedos, ele conseguiu deixar na cara do gol. Um toque de letra ali que ele clareou no meio de campo. Hoje ele já teve um pouquinho mais de dificuldade em cima do que você falou, Felipe. Porque para mim o Cleiton Xavier, o Kleber Xavier, ele mexe mal. Porque o Santos estava bem, o Guilherme e o Barreal pelo lado direito, até muito participando bem, conduzindo, puxando o contra-ataque. Quando ele tira esses dois jogadores, coloca o Neymar e o Tassiano, ele chama o Vitória para cima. Exatamente. Se o Brasão fez uma defesa do jogo ali. Mas, gol do empate. de novo, né, cara? Esse é outro bom goleiro do campeonato. Ele tá num momento extraordinário. Não, e assim, tá vivendo a uma gente fase... tava elogiando... Agora, vou perguntar pra vocês. É fácil ter o Neymar no banco e não colocá-lo pra jogar logo, cara? Não, no caso, é fazer a leitura de momento. Agora não dá. Isso. É chegar e pensar, espera, eu vou colocar você daqui a pouco, porque esse não é o momento para colocar você. O jogo no meio de semana... O Santos tinha posse de bola, ele entrou, ele fez jogadas de ataque. Exato. Hoje, no jogo de hoje, precisou de um Neymar para marcar, para recompor. E ele não está hoje apto fisicamente para fazer. Mas, Felipe, a pergunta do Eric é muito boa. Perfeita análise de vocês, tudo bem, mas a pergunta do Eric é muito boa, porque como repórter de campo, durante a vida toda, ele sabe como as reações de alguns jogadores podem impactar nas decisões do técnico. E o Neymar no banco estava muito inquieto, cara. Ele não ficou discreto, ele levantava, ia lá, aplaudia o time, incentivava. Isso é bom. Então, assim, mas ele quis mostrar, eu tô aqui. Tava muito nítido que ele queria entrar em campo. E é um momento de pressão do Santos. O Kleber Xavier é um técnico novo,
um cara que está iniciando A primeira vitória dele hoje. Num clube com uma pressão danada no Santos. Aí ele tem o Neymar, como o Felipe falou, o jogo tá duro. Vai que o Vitória faz um gol naquele momento e ele com o Neymar no banco, fala, pô, por que não botaram o Neymar antes? Sabe, tudo influencia. Tudo influencia. Vocês são muito mais capacitados para falar sobre isso do que eu. Mas por isso eu fiz a pergunta. Pô, não é, você olha pro banco e você fala, putz, o jogo tá enroscado, eu tenho o Neymar aqui. Eu acho que assim, é meio que automático você botar esse cara em campo, não é? Eu não sei, eu acho que estou perguntando não, porque... sim, é meio automático, tem essa pressão de ter o Neymar no banco de reserva, essa motivação do Neymar apoiando o time. Eu acho sensacional por parte do Neymar, mas é a leitura do jogo, cara. O Santos fez um bom primeiro tempo, tá? Assim como foi contra o Corinthians, o bom primeiro tempo do Santos contra o Corinthians, depois o segundo tempo foi ruim, o Santos fez um bom primeiro tempo, o Guilherme perdeu, a gente acabou de mostrar ali, o Guilherme perdeu a primeira bola do jogo, ele acaba perdendo, logo na sequência ele faz o gol de cabeça, o Santos estava controlando o jogo, eu colocaria o Neymar um pouquinho mais pro final. Até porque depois das alterações, sendo redundante no meu comentário, o Vitória começou a ganhar vida no jogo. E o Kleber, quando ele faz as mudanças, ele atende um pedido da torcida. Não que ele faça a mudança por causa disso, mas o torcedor queria ver o Neymar e o Roleiser juntos. Porque contra o CRB, o Neymar entrou no lugar do argentino. Hoje ele tirou o Barreal, que para mim é um dos jogadores mais regulares do Santos. Mais estava bem úteis. hoje. Tá bem hoje. Também acho que ele deveria ter ficado. Mas também serviu para ver como joga o Neymar de 10, deslocando o Roleiser para o lado, que é uma expectativa da torcida de ver dois jogadores de técnica, de construção, atuando juntos. E depois o Vitória aumentou, né? Intensificou a pressão. O Santos teve os contra-ataques e não conseguiu aproveitar. Losete, né? essa questão do 10, por exemplo, vou tentar fazer uma comparação aqui. O Arrascaeta hoje não joga mais de 10, né? No Flamengo, né? Ele é um ali muito mais próximo ali, por exemplo, de Bruno Henrique, no caso de hoje. Quase um segundo atacante. O Gabigol com o Caio Jorge. O Neymar não seria esse jogador? É esse jogador. Neymar, eu acho que não, né? Até para ele não ter essa obrigação de marcar e tal, deixar ele muito mais lá. Mas o Neymar sempre foi indomável. Segundo atacante ali. Na questão, sem bola, sem dúvida, né? Ninguém vai dar ao Neymar muitas obrigações defensivas. Olha, você entrou, você vai ter que acompanhar o volante, vai ter que marcar. Mas com a bola, ele sempre foi indomável na questão de em que região ele vai receber a bola. Mas é o que eu sempre falo. foi esse debate. Ele vem muito atrás, não precisa, segura um pouquinho. O Neymar na seleção, ele vai ser um pouco o que o Messi é na seleção argentina. Não estou comparando jogadores assim, a posição Messi. O Sibila, quando participa dos nossos programas, ele fala muito sobre isso, Rafael Sibila, lá da Argentina. Que tem a posição Messi, que ninguém mexe nessa posição. O Messi faz, mas joga... o time... Esse é o lance. O Neymar vai ficar louco com esse lance. Olha lá. É interessante eu falar tenho a isso. sensação que quando acaba o jogo, ele chega no Tassiano e fala sobre essa jogada aí. Esse lance é muito bom, duvido, cara, não. Essa jogada. Amigo, jogava com o Neymar, com o Messi e com o Suárez no Barcelona. Mas é interessante falar sobre isso, assim, porque aí, no caso, que se você cria uma estrutura para um atleta como esse, aí faz, irmão, não precisa voltar. Bola no pé, aí você vai e faz a diferença, é igual o Messi. Então, de repente, se ele coloca o Neymar até nessa altura do jogo, como fez, mas fala, meu, não vai precisar voltar não, tu fica ali na frente, outros vão voltar para você, beleza. Porque, querendo ou não, o Neymar sofreu uma falta na entrada da área, que ele quase fez um golaço, o goleiro fez uma bela defesa. Depois ele puxou um contra-ataque na qual ele mesmo puxou, porque ele fez a pressão, roubou a bola e levou. Isso mostra que ele está melhorando fisicamente, não está no ideal de fato, mas está melhorando porque ele conseguiu arrancar com a bola no pé e mesmo com um marcador do lado dele, que foi a bola que ele tocou para o Tassiano que a gente viu agora. Então, assim, cria uma estrutura para esse atleta não voltar, porque a figura do Neymar, ela é importante demais, não importa se jogando ou no banco de reserva. O cara faz uma diferença enorme. Esses dois jogos que o Neymar esteve com o Santos, que foi convocado, que voltou, você já vê a diferença em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Até o Guilherme voltou a fazer gol. Você vê a entrevista que o Guilherme dá depois do jogo, ele fala, olha, esse gol é meu, mas é da tia que nos dá bom dia, é do torcedor, de todos. Você vê que o grupo é bem unido, bem fechado. E essa figura forte do Neymar vem para selar tudo isso. Então, de fato, cria essa estrutura para colocar esse atleta no campo. Será titular no próximo jogo? Então, deve ser, né? olha só, acho que foi o Losete, né? O Eric falou do tamanho do Kleber Xavier, que é o primeiro trabalho dele, foi auxiliar do Tite, mas é o primeiro trabalho dele. Todos os treinadores com que o Neymar trabalhou na seleção eram menores do que ele no futebol. Todos, né? O Neymar era um astro internacional e nossos técnicos eram figuras importantes aqui, localmente, no Brasil. Pela primeira vez, o Neymar vai ter um chefe que não é pouco, maior, é muito maior do que ele, que é o Carlo Ancelotti, que já dirigiu, assim, 7, 8, não sei de cabeça,
jogadores bola de ouro, coisa que o Neymar nunca foi, e fez vários deles bola de ouro. Então, assim, eu acho que pode fazer muito bem para o Neymar, ser dirigido pelo Carlo Ancelotti. E amanhã, se o Ancelotti anunciar o Neymar, eu vou achar super normal. Desde que numa lista com 26 jogadores, 27, que ele não tire a vaga de um jogador que esteja em atividade, jogando quarto e domingo. Se o Ancelotti anunciar que ele pode convocar quantos quiser amanhã, que ele traz o Neymar numa lista de 25, 26 jogadores, que ele quer observar o Neymar, ele quer conversar com o Neymar, quer ter o Neymar por perto, tudo certo. Mas até aqui o Neymar não demonstrou que ele consegue, por exemplo, jogar contra o Equador em Quito, contra o Paraguai no Brasil. Ainda ele não teve condição de mostrar, eu estou pronto para um jogo desse tamanho. Então, se ele convocar o Neymar nesses termos, eu vou achar tudo certo. Se forem 23, com o Neymar ocupando a vaga, que seria de um atleta plenamente atividade, eu vou achar estranho. Sabe o que eu acho nisso? Eu acho que ele vai convocar assim, ó. Neymar não tá bem fisicamente, né? Então... Assim. Se sou eu, convocaria o Neymar. Aí eu vou discordar, porque eu convocaria o Neymar, porque o Neymar todo mundo sabe da qualidade do atleta. Não, eu também, mas e com até 25, 26 jogadores. Sim, mas até chegar de fato o jogo da seleção, ele vai estar muito melhor fisicamente do que hoje. Nós temos ainda alguns dias. 10 dias, né? Então, assim, em 10 dias. O próximo adversário do Santos. De fato, muitas coisas acontecem. É domingo que vem. Botafogo na Vila, né? Então, assim, você ter um Jogo Neymar bom, dentro de campo, não importa, porque o cara é o camisa 10 da seleção brasileira. É o cara que, se estiver bem fisicamente, ele vai para a Copa do Mundo. Né? É o grande nome da nossa seleção. Então, um grande nome da nossa seleção, por mais que chegue para meu irmão, ô Neymar, vou precisar de você 20 minutos. Vamos lá que eu vou precisar de você 20 minutos. No próximo eu vou precisar de 40 e daqui a pouco você vai estar jogando o tempo todo. Mas eu acho que um atleta desse porte, que é um cara assim, é uma potência em todos os sentidos, ele não pode ficar fora. Não, mas mesmo você pode não convocar ele com 26 jogadores. Mas é que o que eu não concordo é que assim, não vai tirar a vaga de outro. O Neymar tem a vaga dele. Assim, a qualidade do Neymar, eu acho que ele tem que ter a vaga dele. Eu penso que tem que ter. Assim como no tempo de Romário, o Romário tinha a vaga dele, o Ronaldo tinha a vaga dele. Acho que são atletas, assim, muito... Assim, são os fenômenos. São os caras que são os melhor craques que a gente do futebol, tem, né, rapaziada? Sabe? E assim como o Messi. E o Rodrigo não vem, né? Rodrigo já falou que não vem. Rodrigo e Hendrick. Pelo que eu... Não, o Hendrick também tá machucado. Rodrigo Eu acho que ia fazer de muito bem para a repente, seleção você olhar o primeiro treino da seleção brasileira com o Ancelotti, ter o Neymar, ter o Vini, entendeu? Ter esses caras muito grandes hoje, o Ancelotti ali entre Todos eles, juntos, né? todo mundo junto. Isso cria uma, sabe, o Ancelotti conversando com o Neymar, tendo o Neymar por perto. Essa geração gosta muito do Neymar. Eles têm a maioria desses meninos que hoje vestem a camisa da seleção tem o Neymar como ídolo, né? Viram o Neymar ser o cara que era na seleção. Então eu acho que ia fazer muito bem isso pro ambiente da seleção, pro próprio Ancelotti ter esses caras por perto, né? Pô, primeira convocação, primeiro treino da seleção, tá o Ancelotti ali com o bonezinho, camisa da seleção, tá o Neymar treinando, tá o Vini Júnior treinando, tá o Marquinhos, só cara grande, cara Casimiro de volta. Galhardo. Você é bobo, rapaz, tô falando sério. É que há quanto tempo o Neymar não consegue jogar uma partida desse nível? Porque os seus filhos... São 30 Eu jogos. vim entender agora, pô. É Tá muita zoando jogos. o Desse Thiago nível tem muito Galhardo. tempo. Exato, por isso que eu tô falando. Não, mas pode ser por é isso. 15 minutos, O negócio de é ele repente. não sentir Ou mais, nem, de cara. repente, jogar contra o Equador em Guayaquil, negócio é o mas Neymar tá no não grupo, machucar mais. jogar contra o Não, Paraguai em São Tá Paulo. no grupo eu levaria. Eu acho só tô dizendo que sabe, ele tem essa possibilidade. Se você pudesse dar um conselho pro Ancelotti. Mas, ô Rizek, Ó, você pode convocar quantos você quiser. Olha só, Rizek, o Brasil vai à Chama Copa, 26 certo? jogadores. O Brasil vai à Copa, vai classificar, não é um problema isso. Eu acho que o que a gente tem que fazer é tentar, como eu falei no começo do programa, a gente está muito distante, o povo está muito distante da seleção, cara. A gente está precisando reconectar isso de novo. Criar um laço Ô, Eric, bacana entre o torcedor e a seleção de tempo- novo. O Ancelotti é um caminho, o Neymar de volta é um caminho, o Vini Júnior, o melhor jogador do mundo, é um caminho. Então, ter esses caras todos juntos no mesmo ambiente, Mas eu concordo. acho que faria muito bem. Só tô ponderando que eu Sim. acho que ele deveria fazer isso numa Rafinha lista... também, um outro cara Uma lista grandíssimo um nessa pouco temporada. maior do que os 23, pra ele poder dizer, ser. tô trazendo vários jogadores, minha primeira convocação, Quero observar mais gente. Quero observar mais gente, exatamente. Pode ser. essa Felipão- lista, o Felipão- essa lista é feita a várias mãos, né? O Felipão assumiu a seleção quanto tempo? Praticamente Um ano, um ano. Mesmo, praticamente Um ano. esse tempo agora, né? Não, exatamente. Ele disse que é para 2002. Um ano pra Copa, O isso. Felipão convocou. E eu vou falar até, enfim, eu fazia parte daquela seleção. Na primeira convocação do Felipão, quando ele fez ali a convocação dos 23 jogadores, não sei se foi necessariamente 23 ou mais, a primeira preleção do Felipão foi: eu vou com esse time aqui até a Copa. Que eu acho que vai muito de Foi não, né? hein? Não foi. Não, por quê? Muito Porque o não, Emerson, né? o Emerson machucou. O Romário perdeu... E aí, então, mas aí tem motivos aí. Ah, mas a Não Copa foi América porque- tinha Tinga, foi tinha porque o Marcelinho Romário- Paraíba, Não, mas tinha o Eduardo Romário- Costa, Então conta aí por que o Romário não foi pra tinha Copa. Djalminha. Não sei. Por que ele não foi? Eu Você não sei. você que tava lá, ué?
Nossa, eu não tava com o Romário na hora que o Romário tava no... Eu não tava. Infelizmente, o pai não tava no movimento. Ele falou, eu vou com esse time aqui até o final, eu vou trocar se alguém machucar, ou por algum... Mas ele trocou muito pouco da seleção. E ele bancou o Ronaldo numa época em que nem todo mundo bancaria. De repente, o Ancelotti fazendo isso, já traz o Neymar agora, e criando um ambiente de time, de Mas ele precisa abrir, Denilson, porque o Felipão conhecia todo mundo que ele tá... Cara, o Ancelotti... Mas a gente não vai ver uma seleção muito diferente do que a gente está vendo com outros treinadores. Tudo bem, mas eu acho que é uma obrigação do treinador da seleção brasileira, pelo menos, se mostrar para os jogadores do futebol local. Olha, eu estou vendo vocês. Você não acha que se pode até ciclo grande lá, Losetti? O ciclo dele é muito pequeno. Se ele tivesse 4 anos... motivar, né, rapaziada? Ele não vai abrir completamente, mas ele precisa estar pelo menos... O Ancelotti tem 5 convocações, contando com a de amanhã, 5 até a lista final da Copa. Não, a de amanhã já não é toda dele. Porque ele não tem condição de trabalhar no Real Madrid até um dia e no dia seguinte convocar 23 jogadores da seleção brasileira. Ele teve a ajuda do Juan, ele vai ter a ajuda dos analistas, o Tomás que está lá, que é super competente, ele vai ter ajuda até do Rodrigo Caetano. Dos empresários, na verdade, né? gente, convocação Dos auxiliares não tem dele. sido a polêmica do Brasil há muitos anos. Não é o problema. A questão é o rendimento do time. Convocação, cara, você pode até ter um jogador ou outro que você Mas ele vai de nós aqui. Referências dele. também Cada acho. um de nós fizer uma lista com 23 nomes, 20 vão ser iguais. Também acho. Não vai mudar. Também acho. 9, 20 Não, vão ser iguais. e nem acho que é o acho. certo fazer. E nem não. tem que mudar. Não. Também acho. Mas ele tem que criar as preferências dele, o estilo dele, ele tem que poder achar um jogador que ele vai olhar e falar, esse garoto aqui talvez encaixe no jeito de jogar que eu tô pensando. Mas isso a gente vai ver. Esse tempo. Eu acho que amanhã vai ter surpresa. Não, o zagueiro do Lille, Lille, que, por exemplo, que é não uma tava no surpresa. radar, é uma surpresa, que enfrentou o Real Madrid na Champions, ele vai Exato, trazer. exato. Uma coisa ou outra vai ter, com certeza. Exato. E eu acho o E ele vai Casemiro, por desenvolver exemplo, a esse ponto, volta do Casemiro. Casemiro, a assinatura dele, total, a volta do Casemiro. Porque não é só, ele vai trazer os jogadores com quem ele já trabalhou. Desculpa, mas a gente não está contratando um grande treinador para isso. Claro. Está contratando ele para encontrar também outras soluções. E até ele não vai tem ter tempo. que aprender esse trabalho, né, Losetti? Ele nunca foi técnico de seleção. Amanhã, Exato. 15 horas, dentro do... Está no Seleção também amanhã, cara. Deixa eu te avisar aí. Tá cara. achando que a firma é mole, vem aqui eu domingo também. embora. Não, Não, junto 8 amanhã. horas no ar, Aí, tranquilaço. Denilson achou que não, vou lá só do Só 8? domingão e tal. Só 8 horas. 8 horinhas no ar. O programa só pra falar. começa 1 e termina, sabe-se a hora que A for. hora que o Ancelotti parar de A falar. hora que ele parar de falar, a gente para de debater. Amanhã. Só para amarrar o Santos, apesar da vitória, não sai da zona do rebaixamento, dá um respiro, primeira vitória do Kleber Xavier. E essa zona do rebaixamento, cara, o rebaixamento esse ano... Cara, domingo que vem tem Santos e Botafogo na Vila, cara. É jogo... Sim. Botafogo que Jogo não... bom, é. Botafogo vai fechar essa rodada na Na semana outra que vem só, contra o dia Ceará. Essa zona do rebaixamento aí tem muito time tenso, cara. O Santos deu uma aliviada na tensão, né? E fica o mistério também sobre se o Neymar fará contra o Botafogo só a última partida pelo Santos ou vai renovar o contrato. E vai ficar mais tempo. Não se sabe. Até hoje não se sabe. Dependendo do Tassiano ali, acho que vai moiar, hein? E se depender de outras possibilidades também, né? Eu acho que ele vai ficar. Eu também acho. Hoje em O que dia- você acha, Denilson? Eu acho que ele vai renovar. É quem sou eu pra Machismo. falar alguma coisa, mas eu acho que o Acho que ele melhor renova. caminho pra ele era ficar, eu acho, né? Eu também acho. Será que tem outro? Apesar que Não, depois outro do jogo Neymar- da Copa do Brasil perguntado, ele falou... Por isso que eu tô falando. Não, claro, que eu digo mas assim, ele não ia é o falar. ambiente dele, é a casa dele. Eu Agora, a acho que ele vai possibilidade pro Neymar... Também, Neymar falar que vai ficar também no era Santos, melhor né? ele ficar no Barcelona em vez de PSG e foi, né? Vamos ver o que ele vai decidir. Não, eu acho que ele fica, mas eu não tenho dúvida de que possibilidade para ele, assim, o que tem de clube querendo contratar Neymar, não tá no gibi. Agora, eu penso que ele vai ficar também. Você acha Do que o clube- primeiro escalão? Primeiro Desculpa, escalão? Zé, Não, do boa, primeiro eu vou falar uma escalão? coisa, uma Desculpa. coisa. Eu acho que sim. Sério? Eu acho que um sim. Bayern, Só que no caso ele teria que se adequar aos valores, né? Porque de fato a marca Neymar, o nome Neymar é caro. É caro para aquilo que ele vale de fato, né? Agora, eu acho que, poxa, uma Inter de Milão, o próprio Bayern, que falou que, acho que até falou que não, né? Mas falar todo mundo fala, né? Até Acho que papagaio, tendo a né? oportunidade, É o VAR, né? tendo uma Falar, todo mundo oportunidade, fala, até o VAR. eu acho que O Lothar Matthaus disse que o Neymar não se encaixaria no eu Bayern. já vi também muitos falando que não tinha, aí passou uma semana né, e foram pra lá. Eu, quando tava na Fiorentina e fui pra Juventus, a Juventus tinha falado 2 dias atrás, não vamos pagar a multa rescisória, eu fui 2 dias depois pra lá. Então, assim, eu acho que ele vai ficar, mas possibilidades pra sair, com certeza tem. Rapaziada, tá aí, né? Um ótimo debate aí sobre a volta ou não do Neymar agora. Provavelmente ele vai voltar, mas não sei se vai voltar nessa primeira convocação. Deixa nos comentários aí a sua opinião, se você acha que o Ney deve voltar aí na primeira convocação do Ancelotti. E deixa o like. É nóis.